Capítulo 1. A chama silenciosa do pensamento. Se o viajante soubesse que dentro de sua mente dorme uma chama capaz de incendiar galáxias, não desperdiçaria uma única aurora alimentando as sombras do julgamento, as cinzas do medo ou a névoa da dúvida. Porque se ele entendesse que o mundo ao seu redor nada mais era do que um espelho esculpido por seus próprios pensamentos, ele sairia todas as manhãs não apenas para enfrentar o dia, mas para reescrever seu destino, lembrando-se, como um eco antigo, de quem ele sempre foi. A verdadeira metamorfose da alma não ocorre pela mudança de templos, nem pelo revestimento de novas palavras sagradas, nem pela adoção de ritos estrangeiros. Não. A conversão autêntica é uma viragem interior, uma dança invisível entre duas maneiras de ver a vida. Uma, tecida pelo medo, limitada e mundana. O outro, nascido da conexão com o vento eterno, aquele sussurro que chamamos de espírito. Mudar sua mente é o que transforma sua existência. É como ir de um quarto escuro para um campo iluminado pelo sol do meio-dia. Não se trata de memorizar palavras antigas, mas de alinhar a consciência com a fonte de toda a sabedoria. Não é uma tarefa intelectual, mas um profundo ato de comunhão, a alma abraçando sua origem. O sábio dos caminhos, aquele a quem muitos chamam de mestre, não veio para nos ensinar como morrer, mas para nos mostrar como pensar. Sua verdadeira força não estava em transformar água em vinho ou restaurar a visão aos cegos, mas em sua perfeita sintonia com a luz abrangente. Ele não pensava como pensam os homens destinados ao pó. Eu pensei como a eternidade pensa. E esse é o convite que, como uma tocha acesa, nos é dirigido hoje. Pensar não a partir da falta, mas a partir da totalidade. Não da ferida, mas da plenitude. Não é possível abraçar a paz mantendo uma mente dividida, como um espelho quebrado que reflete apenas fragmentos. Você não pode dançar de alegria enquanto sua mente se apega à escassez. Nem pode ser curado se o pensamento ainda carrega o peso da culpa. Ninguém pode viver como filho do infinito se percebe como um exilado. O maior obstáculo para os seres humanos não é o erro, nem a ignorância, nem mesmo a escuridão. É a mente que não se lembrou de sua origem. Uma mente que ainda acredita na separação, que é construída sobre o medo, a competição, a comparação e o esforço incessante para se proteger do mundo. Mas você, alma viajante, não foi criado para isso. Seu propósito é maior. Você nasceu para se sintonizar com a mente do fogo divino, a consciência pura que transcende as aparências e repousa na certeza de que o sagrado habita dentro de você. Este trabalho não busca prendê-lo a um novo modo de vida, mas ajudá-lo a abandonar o antigo. Não é para acorrentar você a mais ideias, mas sim para libertá-lo daquelas que não ressoam mais. Aqui você não encontrará fórmulas nem dogmas, mas um convite. Deixe para trás a mente que teme, que duvida, que se contradiz, e permita que uma nova consciência nasça dentro de você. Não uma consciência estranha ou imposta, mas a sua própria, aquela que ficou adormecida como uma semente esperando pela chuva. A consciência do sol, o que alguns chamam de crística, não pertence a um único homem, nem se limita a uma história antiga. É um estado de ser, uma frequência viva, uma melodia que sempre vibrou dentro de você. Cada palavra neste livro é uma pedra no caminho de volta. Não é teoria, é prática. Não é religião, é transformação. Não é teologia, é experiência. E se você abrir seu coração para a mensagem, algo em você começará a mudar. O pensamento não será mais um campo de batalha, mas um jardim florido. As palavras deixarão de ser facas e se tornarão canções. As emoções deixarão de ser prisões e se tornarão asas. E sua alma, como uma criança despertando de um longo sono, se lembrará de como é viver de outro lugar. Não do ego, mas do fogo sagrado que habita dentro de você. Esse fogo não tem nome. Alguns o chamam de Cristo, outros o chamam de presença. Mas sua essência é a mesma. É a união entre sua mente e a mente divina, entre o humano e o eterno.
E essa união é a chave. Aquele que abre as portas que você pensava estarem fechadas. Paz, saúde, liberdade, direção, alegria. Tudo isso será dado a você, não por mérito, mas por harmonia. Você quer paz? Mude sua maneira de pensar. Você quer saúde? Sintonize-se com a verdade. Você quer um propósito? Pense como o Espírito pensa. Essa é sua vocação. É para isso que você nasceu. E esse trabalho é apenas um sussurro em seu ouvido, lembrando que você não precisa mais pensar do jeito que costumava pensar. Porque a chama do pensamento divino está em você. Ele não está esperando por você no céu, nem nos livros, nem nos templos. Ela espera por você lá dentro, bem ali onde o silêncio encontra a verdade. Feche os olhos. Respirar. E no altar invisível dentro de você, declare: não penso mais com os pensamentos do mundo. Agora penso com a mente do fogo que me criou. E nessa mente só existe a verdade, só existe o bem, só existe a paz. Aquele que me criou e eu somos um. Esta é a minha realidade, minha única realidade. Olá, se você chegou até aqui, é porque esse assunto realmente lhe interessa. Então lembre-se, no primeiro link da descrição, você tem muito mais conteúdo sobre metafísica e fé que pode te ajudar ainda mais. Não perca. Capítulo 2. O limiar invisível do pensamento. Não se conforme. Não desista. Não deixe que o molde do mundo determine o formato da sua alma. Porque há pensamentos que surgem do ruído e outros que surgem do silêncio. Há uma mente que calcula e outra que contempla. Um que teme e outro que confia. A verdadeira transformação não acontece em gestos ou hábitos externos. Acontece no invisível, como a respiração que não pode ser vista, mas dá vida. Não é uma reforma superficial, mas um nascimento interior. Não se trata de aperfeiçoar o comportamento, mas sim de renovar a maneira como vemos o mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, disse aquele sábio viajante de alma inquieta. E essa renovação não vem da lógica, mas do coração. Porque há uma mente feita de tempo e outra feita de eternidade. Uma mente separa e outra que une. A mente do mundo, a mente carnal, é uma arquiteta do medo. Projete realidade sobre os fundamentos do vazio. Ele vê ameaça onde há oportunidade, culpa onde há inocência, escassez onde há abundância. Ela é rápida, impaciente e exigente. Ele se irrita, se compara, se julga. Ele confunde ruído com verdade, controle com segurança, aparência com essência. Mas ela não é uma inimiga. É simplesmente uma mente adormecida, que esqueceu a linguagem da alma. E como tudo que dorme, pode acordar. Despertar é discernir. Não do intelecto, mas da presença. Observe sem reagir. Ouça sem antecipar. Sinta sem medo. Porque há também outra mente. Uma mente que não pertence ao mundo, embora viva nele. A mente espiritual. Ele não nega a matéria, mas não se submete às suas leis. Não há necessidade de se isolar, pois sua força está na união. Essa mente não tem pressa. Observe a mesma situação, mas veja um significado diferente. Onde alguém vê perda, ela vê aprendizado. Onde alguém vê crise, ela percebe uma porta se abrindo. Onde alguém se sente uma vítima, ela se reconhece como uma alma em evolução. Não é autoajuda. É a alquimia do espírito. É a ciência da alma. Porque os pensamentos não são neutros. Eles carregam vibração. E essa vibração molda o mundo. Você quer saber com que mente você pensa? Pergunte a si mesmo perguntas sagradas. Esse pensamento nasce do medo ou da confiança? Isso me limita ou me liberta? Isso me lembra que estou separado ou que estou unido à fonte? Cada vez que você escolhe o perdão em vez do julgamento, a gratidão em vez da reclamação, a calma em vez da urgência, você treina sua alma para pensar segundo a mente de Cristo. E essa mente não falha, não se contradiz. Ele não precisa se defender, porque está ancorado no começo, e onde há um começo, há paz. Não se trata de isolar-se do mundo. Trata-se de não ceder à maneira de pensar deles.
Você pode trabalhar, amar, criar, decidir. Mas faça isso com a mente que sabe que tudo é espírito. Da mente que lembra: eu não sou um corpo, eu sou livre. Da mente que não precisa controlar, porque confia. Da mente que parou de lutar, porque entendeu. E quando você escolhe pensar com o espírito, e não com o ego, algo sagrado acontecerá. Não lá fora. Dentro de você. A velha mente, a mente carnal, se dissipará como névoa quando o dia amanhecer. Você não precisa ser perfeito. Basta estar disposto. Diga silenciosamente: Espírito Santo, guia meus pensamentos. Não quero pensar como o mundo. Quero pensar com você. E se essa prece se tornar mais forte que o medo, mais constante que a dor, mais real que a aparência, você terá cruzado o limiar invisível. Então você saberá, não como você sabe com sua mente, mas como você sente com sua alma, que a vontade de Deus não é punição ou renúncia, mas a verdadeira liberdade. Uma paz que não depende. Uma alegria sem causa. Uma vida sem medo. Capítulo 3. A mente que vê com os olhos de Deus. Que haja em você a mente que habitou em Cristo, não como um ideal distante, mas como uma chama silenciosa esperando para ser reacendida. Não era uma mente domesticada pela moralidade, nem aperfeiçoada por dogmas. Era uma consciência tranquila, sem fratura, sem sombra. Uma consciência que não julgava porque entendia, que não temia porque sabia, que não se defendia porque habitava em unidade. E que tipo de pensamentos sustentam tal consciência? Nenhum pensamento calculado, nenhuma estratégia de autoajuda disfarçada de leveza. Cristo não pensou como o mundo nos ensina a pensar. Sua mente não era reativa, nem oscilava entre extremos de desejo e culpa, dúvida e esperança. Ele não respondeu pelo ferimento, mas pela fonte. Seu silêncio era mais eloquente que 1000 discursos, e sua autoridade não vinha da imposição, mas do alinhamento. Ele não era um super-homem. Foi a verdade que se fez presente. E essa mente, sim, essa mesma, não é privilégio de poucos selecionados. Você decide, não como uma doutrina, mas como uma semente adormecida. Espere só um momento. Uma rendição. Um sim. A mente que estava em Cristo não viu separação. E porque ele não viu separação, ele não conheceu julgamento. Somente aqueles que se consideram fragmentos podem julgar os outros como inimigos. Somente aquele que esqueceu sua divindade pode condenar. Mas aquele que se lembra do todo, vê em cada rosto uma história sagrada, em cada ferida uma porta, em cada queda uma instrução oculta. Não há condenação onde há entendimento. Ele também não viveu sob o jugo do medo, porque o medo precisa de um inimigo. Mas aquele que sabe que é espírito, que sua substância é luz e seu escudo é amor, não precisa se defender. Sua paz não depende do clima ou do calendário. É como uma casa construída sobre a rocha. Nenhum vento pode derrubá-la, nenhum barulho pode demoli-la. O medo pode bater na porta, mas ele não entra mais. Essa mente não conhecia a falta, não porque possuísse tudo, mas porque não precisava mais de nada para se sentir realizada. A mente de Cristo não calcula nem compara. Não acumula. Fluxo. Receba e dê em igual medida. Viva no presente contínuo. Tudo acontece quando tem que acontecer, e tudo vai quando chega a hora. Sua riqueza é a certeza. E ele também era obediente. Mas não a normas externas ou vontades impostas. Ele era obediente ao amor. Porque ele descobriu que a vontade de Deus não oprime, mas liberta. Ele não exige, mas oferece. E ao querer o que Deus quer, ele encontrou a verdadeira liberdade. Aquela em que a alma não luta mais entre opções, porque sua única escolha é a paz. Você pode viver a partir dessa mente. Você não precisa de mosteiros ou votos. Tudo o que você precisa fazer é parar a corrida do ego e dizer: não quero pensar como o mundo me ensinou. Quero ver com os olhos da alma. Quero sentir como Cristo sente. Quero agir a partir da unidade. E essa oração, se for sincera, é ouvida. Porque ela não fala com o céu, mas com a semente adormecida dentro de você.
Então algo começa a acontecer. Não como um relâmpago, mas como o amanhecer. Devagar, sem ruído. Seus pensamentos começam a mudar um por um. O que antes te machucava não te toca mais. O que antes lhe causava medo, agora lhe faz rezar. O que antes parecia essencial de repente não importa mais. É Cristo nascendo em você. Não como uma ideia, mas como um olhar. Não como uma figura externa, mas como uma forma interna de habitar o mundo. Você não vive mais da velha mente que se apegava e temia, que reagia e exigia. Agora é outra voz que guia. Mais sereno, deeper, mais amoroso. E então, um dia, sem fanatismo ou pretensão, você descobrirá que não vive mais na mesma terra. Que sua alma mudou de coordenadas. Que você não viva no passado, nem em expectativas. O que bate em você não é o velho eu, mas o espírito desperto. A paz terá tomado forma. O amor terá se tornado pensamento. E a verdade, que não se aprende nos livros, mas no silêncio, finalmente viverá através de você. Capítulo 4. O reino no coração. Durante séculos, os olhos humanos vasculharam os céus, as montanhas e os mistérios da morte, em busca do lugar onde Deus habita. Alguns imaginavam portais dourados além do véu final. Outros sonhavam com ele como um prêmio reservado aos puros ou aos santos. Mas o mestre dos passos simples e do olhar que tudo vê, sussurrou uma verdade que poucos ousam aceitar. O reino de Deus não está lá fora, nem alto nem distante. O reino está dentro de você. Não é um reino feito de pedras ou leis. Não é encontrado em monumentos nem ativado por rituais. Ela não é alcançada por mérito, nem é conquistada por meio de trabalhos externos. O reino não foi alcançado. É reconhecido. Ela está lá no fundo, esperando o momento em que a alma interrompe sua busca externa e se volta para dentro, como o girassol que se volta suavemente em direção à luz que o alimenta. A mente que busca entender o reino como algo externo, tropeça em sombras que ela mesma projeta. Ele acha que o paraíso é um prêmio distante e esquece que o paraíso não é um lugar, mas um estado de ser. Um estado onde não há separação, onde não há julgamento, onde o amor não é negociado e a paz não é condicional. É a consciência de Cristo, a herança silenciosa que dorme em cada ser humano como uma semente esquecida, esperando ser regada pela verdade. O reino não é herdado pelo sangue, nem é transmitido pela linhagem. Não é privilégio de poucos, nem propriedade de uma religião. É uma chama inextinguível, acesa no fundo da alma, que se revela quando o ego se rende, quando a mente cessa sua resistência, quando o coração para de lutar. Não tem ruas nem templos. Não há tronos, nem hinos, nem cerimônias. O reino é uma vibração, uma frequência onde reina a unidade, onde o amor é a única lei e a vontade divina flui como um rio sem oposição. É a casa da alma, o lar eterno do espírito. E mesmo que o mundo o ignore, você pode habitá-lo agora. Mas para entrar, você não precisa fazer voto de silêncio ou se isolar do mundo. Você só precisa parar de procurar. Porque se você perseguir a luz com uma lanterna ao meio-dia, você perderá o sol que já está brilhando lá no alto. Enquanto você buscar a salvação em coisas materiais, na validação dos outros, nas estruturas mortas da forma, você andará em círculos e sua alma permanecerá exilada de si mesma. O reino não se manifesta com fogos de artifício. Não vem com franjas nem visões. Ela é revelada quando você escolhe a paz em vez do conflito. Quando você perdoa sem compreender completamente. Quando você é grato sem uma razão. Quando você ama mesmo quando não há garantias. Então a mente de Cristo, como uma aurora sagrada, começa a se desdobrar dentro de você, não como uma ideia, mas como uma inteligência viva que o guia, o conforta e o transforma. E você não precisa mais controlar, porque aprendeu a confiar. Você não julga mais, porque agora você entende. Você não acumula mais, porque sabe que não lhe falta nada. Você descobriu que sua fonte não está no mundo, mas no espírito. E esse espírito não falta, não retém, não castiga.
Apenas dê, apenas seja, apenas ame. Quando a alma reconhece o reino interior, o mundo deixa de governá-la. Ela não é mais escrava das circunstâncias. Torna-se uma testemunha do eterno dentro do tempo. As emergências perdem a urgência. Os dramas perdem o poder. Não porque tudo se tornou perfeito, mas porque você enraizou sua mente na única realidade que não pode ser removida: a presença de Deus em você. Então você entende o que antes eram palavras de um livro sagrado: que o reino está aqui, agora, e que ele não é construído nem conquistado. Ela só é redescoberta, como alguém que acorda de um longo sonho e reconhece o lugar onde sempre esteve. E esse reino se torna seu centro de gravidade. Você não pensa mais por hábito, você pensa por inspiração. Você não decide mais por medo, mas por verdade. Você não vive mais para sobreviver, você vive para manifestar o céu na terra. E você faz isso sem fanatismo, sem luta, sem pretensão. Com a gentileza de quem entendeu que tudo já existe. Jesus não falou em metáforas para embelezar a verdade. Ele falou com literalidade divina. O reino de Deus está dentro de vocês. Não é poesia, é realidade. Meditação guiada. O reino silencioso. Fique quieto. Feche os olhos, sem pressa. Inspire profundamente e expire suavemente. Sinta como, ao fazer isso, tudo o que você achava que precisava desaparece por um momento. Coloque as duas mãos no peito e diga bem fundo: aqui estou. Eu não sou um corpo. Eu não sou um nome. Eu sou o templo do Espírito. E o reino vive em mim. Permaneça alguns minutos nessa certeza. Não espere por sinais. Não procure provas. Descanse como alguém que voltou para casa. Deixe que essa quietude seja seu guia. Porque quando a mente repousa na verdade, o reino floresce. E a mente de Cristo se torna seu único guia, sua única lei, sua única realidade. Capítulo 5. Onde o mundo nasce. Como um rio que brota de uma fonte secreta sob a terra, assim é o pensamento que habita o coração. Não aquele pensamento passageiro que pousa na mente como um pássaro em um galho e depois voa para longe. Esse não. Mas o pensamento que desce, profundo, até tocar a medula do invisível. Aquele que está enraizado na emoção, na vibração sagrada que precede a palavra, e ali, no altar interno, começa a moldar a realidade. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é, sussurra o antigo provérbio. E nessa frase reside uma chave, não para abrir portas externas, mas para entrar no templo mais íntimo, onde a alma conversa com o espírito. Há um limiar sutil, invisível aos olhos, inaudível aos ouvidos do mundo. Não é uma porta de madeira ou um portão de ferro. Não é guardado por querubins, nem selado com símbolos arcanos. Aquela porta é o pensamento sentido. Aquele que vibra com a energia da alma. Aquele que não é apenas pensado, mas sentido, acreditado, respirado. No plano do espírito, o que é desejado com ansiedade ou afirmado com voz trêmula não se manifesta. O que verdadeiramente se pensa no coração é revelado. Aquilo em que se acredita sem sombra de dúvida. Aquilo que é mantido em silêncio quando não precisa mais ser repetido, porque se tornou parte do ser. O universo, como um espelho fiel, não responde a palavras ornamentadas, mas a vibrações persistentes. Não é a linguagem que cria, mas a intenção profunda que a alimenta. Há aqueles que proclamam a fé enquanto imaginam a ruína, afirmam a abundância enquanto temem a escassez, falam de paz enquanto julgam silenciosamente. E sem saber, eles acreditam com seus pensamentos mais ocultos, não com suas declarações superficiais. Pensar no coração não é um ato mental. É uma alquimia entre intelecto e emoção, entre clareza e dedicação. É quando uma ideia se torna uma certeza sem necessidade de provas. É quando uma verdade não precisa mais ser demonstrada porque ela está incorporada. Torna-se pele, vira sangue. A partir desse estado começa a verdadeira comunhão com o Espírito. Não de rituais vazios ou fórmulas herdadas, mas do alinhamento sagrado entre o que a alma pensa e o que a mente divina já sabe.
Quando o pensamento está em harmonia com a verdade, o mundo exterior começa a refletir essa melodia. Não como um prêmio concedido, mas como uma lei viva. Porque o interno e o externo não são duas realidades opostas, mas uma só, dividida pelo véu da percepção. Quando você pensa com o coração, com a chama ardente da consciência, portais invisíveis se abrem. Ali, onde o eterno entra no temporal, onde o invisível se reveste de matéria, onde a palavra se faz carne. É assim que a verdadeira criação acontece. Esta é a base de todo o ensinamento metafísico. Era o coração silencioso do caminho de Jesus. Ele não impôs novas formas. Ele não estava lutando contra o sistema. Não tive problemas com os sintomas. Ele pensou com Deus. E como todo pensamento verdadeiro é uma causa, e toda causa é mental, o efeito foi uma transformação sem esforço. Sua mente era um céu claro. Seu coração não conhecia o conflito entre o medo e o amor. Ele se curou sem luta porque não havia contradição dentro dele. Seu pensamento era puro, e nessa pureza, o mundo foi reordenado. Você tem esse mesmo poder. Você não precisa de mais fé, apenas de mais atenção. Estar vigilante não significa reprimir pensamentos, mas sim escolhê-los sabiamente. Cada pensamento é uma decisão, e cada decisão, uma chave que abre ou fecha o templo interior. Pergunte a si mesmo frequentemente, não como penitência, mas como meditação. Esse pensamento me aproxima do reino ou me afasta? Esse pensamento reflete a mente de Cristo ou a mente do mundo? Esse pensamento me traz paz ou me rouba clareza? E se a resposta não for digna do ser que você sabe que é, não se julgue. Basta mudar o pensamento. Não por esforço, mas por dedicação. Ele declara sem drama: não aceito essa ideia como minha. Escolho pensar com o Espírito. Escolho ver com os olhos de Cristo. E fica ali. Não com palavras, mas com a respiração. Deixe que a nova ideia habite você. Não a pressione. Não a apresse. Apenas ame-a silenciosamente até que se torne real. E quando isso acontecer, quando descer da mente para o coração, você terá cruzado o limiar. Você terá entrado no lugar onde Deus pensa com você, onde seu pensamento se torna criação viva. Não é pela força, não é pela lógica, é por alinhamento, é pela comunhão com a fonte. Pois como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E assim será o seu mundo. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 6. O farol que não se esconde. Você é luz. Não por mérito, mas por origem. Você é como a chama que queima sem se consumir, como o farol no alto do penhasco que não pergunta se o mar precisa dele. Brilhe, apenas brilhe. E nesse esplendor não há vaidade, há verdade. Quando o Mestre disse: "Vós sois a luz do mundo", ele não estava distribuindo elogios ou oferecendo conforto piedoso. Eu estava te lembrando do que você esqueceu. Ele não disse: "Você pode se tornar uma luz se se comportar." Ele não ofereceu condições, nem pediu provas. Ele disse: "Você é. Você já é. Não lhe falta nada para iluminar. Você só precisa remover as bandagens do medo, as nuvens do pensamento confuso, as correntes do julgamento. E então, a luz que sempre esteve lá, sem começo e sem fim, começa a se revelar. Pensar com clareza não é pensar mais rápido. É pensar sem interferência. É olhar sem as lentes do passado, sem a distorção das feridas, sem os gritos do ego. É permitir que o pensamento se torne um rio e não um muro, um canal e não uma barreira. É pensar com a alma e não com a ferida. Quando a mente está clara, ela não esfria. Acende. E é essa clareza interior, não inteligência ou informação, que realmente transforma o mundo. Você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa pensar na fonte certa. Não da ferida, mas da cura. Não da história pessoal, mas da verdade eterna que habita dentro de você. Aquela verdade que não muda com as estações da vida.
Pensar com clareza inevitavelmente leva a agir com propósito. Você não reage mais, você escolhe. Você não se move mais por medo, nem decide por pressão. Seus passos deixam de ser impulsos e se tornam dança. E essa dança é guiada por uma música silenciosa, a do Espírito. Quando você age a partir do centro, cada gesto é significativo. Uma palavra, uma pausa, um olhar, um silêncio. Tudo pode ser um altar. Porque quando você faz algo a partir da luz, essa ação se torna oração. E não há ato pequeno se ele vem de uma alma desperta. Amar sem medo é o fruto maduro dessa clareza. Não porque o amor seja livre de feridas, mas porque você não é mais definido por elas. Aquele que ama a partir do Cristo dentro de si não pergunta: serei amado em troca? Não requer contratos. Ele não busca controlar. Ele ama porque se lembrou de que amar é espalhar a luz, que o amor não acaba quando não é correspondido. Ele não recua quando é incompreendido. Permanece, porque não está atrelada às formas, mas à verdade. A luz não teme a escuridão. Ele passa por isso. Quando o Mestre disse que vocês são luz, ele não estava falando aos santos. Ele falou aos medrosos, aos duvidosos, aos que se sentiam indignos. Ele falou àqueles que ainda não se consideravam dignos de seu próprio brilhantismo. E ele lhes disse: contudo, vocês são luz. Não porque seus dias são perfeitos, mas porque seu ser é feito do eterno. E o eterno não se apaga com sombras passageiras. Deus é luz sem sombra. E você foi criado à sua imagem. Aceitar isso não é arrogância, é a verdadeira humildade. Porque quem reconhece a sua luz não precisa mais demonstrá-la. Ele simplesmente a personifica. E sua presença lembra ao mundo o que ele esqueceu. A luz não ensina com discursos. Ensine com presença. Você não precisa convencer. Ela simplesmente revela. E quem vê a luz em outro, começa a buscá-la dentro de si. Não se esconda. Não espere para ser perfeito. Não exija respostas que só vêm no silêncio. Feche os olhos. Retorne ao centro. E deixe seu pensamento se alinhar com o Espírito. A partir daí, diga sem palavras: eu sou luz. Não por mérito, por origem. E deixe que essa luz te guie. Não precisa ter pressa. Você não precisa de ansiedade. Propósito único. Somente abertura. Somente fé. E amores. Ame sem precisar controlar. Amor sem contratos. Ame sem medo. Pois todo aquele que ama a partir de Cristo em si mesmo já venceu o mundo. E se tornou a cidade no monte que não pode ser escondida, porque foi feita para brilhar. Capítulo 7. Você é a luz do mundo. Não era uma metáfora. Não foi consolo para almas quebradas. Não foi uma promessa condicional ou elogio por bom comportamento. Foi uma revelação. Uma verdade dita sem embelezamento, sem ser diluída em parábolas ou atenuada em mistério. Vocês são a luz do mundo. Quando Jesus disse essas palavras, ele não estava falando aos santos, nem aos sábios, nem aos homens perfeitos. Ele falou aos inseguros, aos que temem, aos que duvidam. Falei com você, em seus momentos de confusão, em suas noites de sombra, em seus dias de busca. E ainda assim ele te chamou de luz. Não por causa do que você fez, não pelo que você vai conquistar, mas pelo que você é. A luz não é conquistada. A luz não é conquistada por mérito. A luz não é uma recompensa para uma alma obediente. A luz é sua origem. É a sua essência quando você se lembra da sua fonte. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Da mesma forma, uma consciência desperta não pode ser escondida. Quando a alma se alinha com a verdade, ela brilha. E seu brilho não exige esforço nem proclamação, porque ilumina por natureza, como o sol, sem pedir licença, sem precisar de aplausos. Pense com clareza. Não se trata de pensar mais rápido. Não é pensar com lógica fria, ou com a mente saturada de razões. É pensar a partir da pureza do espírito. É permitir que o pensamento nasça do silêncio, e não do barulho do ego.
É olhar sem as lentes do passado, sem a distorção do julgamento, sem a névoa do medo. A verdadeira clareza não é um conceito, é uma maneira de ver. E quem vê claramente, age com propósito. Suas decisões não surgem da ferida, mas da cura. Ele não fala mais para se defender. Ele não age mais para agradar. Cada passo é inspirado por uma força interior, um guia silencioso que não se impõe, mas que não falha. Agir com propósito não significa ter um plano perfeito. Significa estar em constante conexão com o que é real. Isso significa que até mesmo um pequeno gesto, uma palavra gentil, um olhar bondoso, uma decisão silenciosa, pode ser um canal através do qual o reino é expresso. Nada é trivial quando feito com presença. E quando você pensa claramente e age com propósito, você começa a amar sem medo. Porque o amor, quando é verdadeiro, não pergunta se será correspondido. Não exige, não manipula, não condiciona. Ela não nasce da escassez, mas da plenitude. Amar sem medo não significa amar sem ser vulnerável, mas sim viver com a certeza de que seu ser não pode ser ferido em sua essência. Seu valor não depende da resposta dos outros. Sua luz não pode ser apagada porque ela não pertence ao mundo. Pertence a Deus. E Deus não cria meias luzes ou meias almas. Portanto, a luz que você é não precisa se defender, nem se esconder, nem esperar ser perfeita para brilhar. Não espere pelo momento perfeito. Não adie sua verdade. Não peça desculpas por ser leve. O mundo precisa do que você já é. A alma que pensa claramente, o ser que age com propósito, o coração que ama sem medo. Esse é o farol no meio da tempestade. Esse é o fogo que não consome, mas guia. Essa é a cidade no topo da montanha. E quando você ama assim, sem controle, sem exigências, sem medo, você não vive mais por falta. Você vive da expansão. O amor cristão não se detém, não possui, sem rótulo. O amor semelhante ao de Cristo dá, porque ele se lembrou de que dar é simplesmente estender o que alguém já é. Quando Jesus disse que vocês são a luz do mundo, ele não estava pedindo que vocês fossem outra coisa além do que vocês são. Eu estava te lembrando do que você tinha esquecido. Eu estava mostrando a você seu reflexo no espelho da alma, não para te deixar orgulhoso, mas para trazê-lo de volta para casa. Aceitar sua luz não é arrogância, é uma profunda humildade, porque quem reconhece a sua luz não precisa convencer ninguém, nem impor, nem justificar. Apenas viva o que é, e vivendo assim, outros também se lembram. Porque a luz não ensina com palavras. Ensine com presença. A luz não discute, revela. A luz não controla. Inspirar. Não se esconda. Não espere pela permissão do mundo. Não guarde a sua verdade para si mesmo por medo de não ser compreendido. Fique em silêncio e permita que seus pensamentos se alinhem com o Espírito. A partir daí, pense com clareza, haja com propósito, ame sem medo. Diga a si mesmo: eu sou luz, não por mérito, mas por origem. Esta luz é o meu serviço. Minha presença é suficiente. E então, viva. Devagar. Sem ansiedade. Com propósito. Com fé. Com abertura. Amor. Ame sem controlar. Amar sem exigir retorno. Ame sem medo. Pois todo aquele que ama a partir de Cristo em si mesmo já venceu o mundo. E se tornou aquela cidade no topo da montanha, que não pode ser escondida, porque foi feita para brilhar. Capítulo 8. O plano divino. Lembrando o que já é. Você não está aqui para se construir do zero, nem para buscar uma identidade que o complete. Você está aqui para lembrar o que você já é. Essa é a chave para toda a existência consciente. Lembrar. O mundo lhe ensinou a buscar, a perseguir ideais, a escalar montanhas de outras pessoas na esperança de encontrar uma versão mais digna, mais amada e mais luminosa de si mesmo no topo. Mas a verdade sempre esteve dentro de você, esperando pacientemente para ser redescoberta. O que a alma anseia não é um futuro mais perfeito,
mas uma memória mais clara. O plano divino não é uma página em branco para escrever, mas um mapa interno para lembrar. Quando o Criador sonhou com você, ele não o fez com dúvidas ou hesitações. Ele não improvisou seu design, nem deixou sua essência ao acaso. Ele criou você a partir de sua totalidade, de sua abundância, de sua perfeição. Não faltou nada no seu treinamento. Você foi tecido em um ato de amor absoluto. E dentro de você foi impresso um projeto invisível, um padrão sagrado que contém a totalidade do seu propósito. Esse plano não está no futuro, nem depende de suas realizações, nem é ativado por suas boas ações. Está em você agora, como uma canção para dormir que só precisa ser ouvida. Mas ouvir requer silêncio. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno. O tipo que surge quando as vozes do medo, do julgamento e da comparação são silenciadas. Essas vozes que dizem que você ainda não é o suficiente, que precisa de mais tempo, mais validação, mais conquistas. O ego se alimenta dessa distância entre o que você é e o que você acha que deveria ser. E quanto mais você acredita nessa lacuna, mais você se afasta da verdade. Mas a lacuna é uma ilusão. O plano divino não está perdido. Está apenas coberto por camadas de esquecimento. Lembrando que o plano não é um ato intelectual, mas uma experiência de alinhamento. Não se trata de entendê-lo com a mente, mas de vibrá-lo com a alma. É como se, de repente, você se reconhecesse em algo que sempre esteve ali. Como se a vida, em sua infinita sabedoria, sussurrasse em seu ouvido. Você não precisa se converter. Você só precisa se lembrar. Nessa lembrança, a ansiedade sobre o futuro desaparece e os arrependimentos sobre o passado se dissolvem. Somente a presença permanece. Somente a verdade permanece. Quando você se lembra do que você é, você para de lutar. Não porque você desiste dos seus sonhos, mas porque você para de persegui-los por falta de objetivos. Você não faz mais o que quer ser. Você faz isso porque você é. Você não deseja mais preencher vazios, mas expressar o que o oprime. Suas ações se tornam uma extensão natural do seu ser, não mecanismos de compensação. Então você entende que propósito não é uma meta a ser alcançada, mas uma frequência a ser incorporada. É viver em coerência com o plano original. Esse plano é perfeito não porque sua vida é livre de desafios, mas porque cada desafio foi criado para trazê-lo de volta a si mesmo. Cada encontro, cada perda, cada silêncio, cada dúvida, faz parte do roteiro divino que foi escrito com infinita sabedoria. Nada é aleatório. Nada é sem sentido quando visto pela alma. Às vezes, a perda é a linguagem do despertar. Às vezes, a confusão é a porta para uma nova clareza. E muitas vezes, o que o ego chama de fracasso é a maneira do espírito nos trazer de volta ao essencial. Não há caminho mais sagrado do que aquele em que você redescobre sua verdade. E esse caminho não está fora de você. Ela não é desenhada pelo mundo, nem é condicionada pelas circunstâncias. Está escrito dentro de você. E cada vez que você escolhe da alma, em vez do medo, toda vez que você honra o que sente, em vez do que espera agradar, toda vez que você confia, em vez de controlar, você está caminhando naquele plano divino, você está respirando em seu ritmo. Mas há algo ainda mais profundo. Este plano não pertence somente a você. Você também pertence a ele. Você faz parte de um projeto maior, uma estrutura cósmica na qual sua luz não é opcional, mas essencial. Ninguém mais pode tomar seu lugar. Ninguém mais pode transmitir sua frequência. Você é único, não por ego, mas por propósito. E quanto mais verdadeiro você for consigo mesmo, mais contribuirá para o equilíbrio do todo. A harmonia universal não é alcançada pela homogeneidade, mas pela autenticidade. Cada alma que se lembra de seu plano liberta o mundo de uma parte de sua escuridão. Portanto, viver a partir do plano divino não significa distanciar-se do mundo, mas sim transformá-lo com a sua presença. É viver nele sem pertencer a ele. É agir sem esquecer quem você é. É amar sem possuir. É servir sem sacrifício. É se expressar sem buscar aprovação. O mundo não precisa de mais máscaras.
São necessárias mais almas despertas, mais seres que se lembrem de que sua existência não é um acidente, mas uma manifestação consciente do divino. Espiritualidade não é sobre se afastar da realidade, mas sobre habitá-la profundamente. O plano divino não é uma fuga, é uma imersão. E viver em coerência com ela não significa renunciar aos prazeres do mundo, mas sim vivenciá-los com sentido, com gratidão, com plenitude. Não há contradição entre o espiritual e o material quando a alma guia. Porque quando o espírito direciona, o que você toca se transforma, o que você faz se expande, o que você dá se multiplica. Lembrar-se do que você já é o ato mais revolucionário. Porque dissolve a necessidade de comparar, de competir, de provar. Você não vive mais da pressão de construir uma identidade, mas da paz de ser. E essa paz não é passiva, é profundamente criativa. A partir dela, tudo o que você faz ganha vida. Suas ideias, seus relacionamentos, seu trabalho. Tudo se torna uma oferenda. Tudo se torna uma expressão do divino em você. Então, se você se perder, não olhe para fora. Feche os olhos. Fique quieto. Retorne à sua respiração. Pergunte com humildade: o que esqueci sobre mim? E ouça. A alma sempre responde. Às vezes com uma intuição, outras vezes com um símbolo, outras vezes com uma certeza que você não consegue explicar. Mas ele sempre responde. Porque o plano divino nunca é quebrado. Basta esperar para ser lembrado. Capítulo 9. A arte da perfeição. Não é uma ordem, é uma revelação. Quando as palavras "sede vós, pois, perfeitos" ressoam no silêncio da nossa consciência, elas não nos falam de uma meta inatingível ou de uma exigência celestial imposta aos ombros humanos. Elas nos falam de uma natureza esquecida, um espelho que ainda guarda um reflexo intacto do que realmente somos. Perfeição não é a ausência de erros, é a presença total do amor. É a coerência interna entre pensamento, emoção, palavra, ação e espírito. É a dança sincronizada entre o eu que sonha e o eu que executa. É retornar ao estado original, onde não há ruptura entre o Criador e o criado, porque um se sabe uma extensão do outro. Assim como a semente carrega consigo o desenho completo da árvore, você carrega dentro de si a arquitetura do cosmos. Você não precisa ser perfeito como alguém que lustra uma estátua de mármore até que todas as suas rachaduras desapareçam. Você é convidado a lembrar que você já é aquilo que busca, que a perfeição não é aquilo que não falha, mas aquilo que flui em unidade. A borboleta não luta para ser bonita, simplesmente permite que seu processo seja cumprido. Perfeição, nesse sentido, não é um resultado, é uma fidelidade ao processo. Ser perfeito é ser fiel à verdade do seu ser, sem máscaras, sem medo, sem trair o chamado que está dentro de você desde o princípio. Quando o Mestre falou de perfeição, ele falou do coração de Deus. Não apontava para um pico distante, mas para um despertar, como alguém tocando suavemente o ombro de alguém adormecido e sussurrando: lembre-se, você é luz. Mas confundimos perfeição com julgamento. Acreditávamos que ser perfeito significava nunca cometer erros, nunca sentir raiva, nunca duvidar, nunca chorar. E então, quando erramos, nos escondemos. Quando falhamos, ficamos envergonhados. Quando sofremos, acreditamos que falhamos no caminho espiritual. Nada poderia estar mais longe da verdade. Cada lágrima observada com atenção se torna alquimia. Cada ferida abraçada com consciência se torna uma porta. Cada queda, se aceita com humildade, revela a mão invisível que nos sustenta, mesmo quando pensamos estar sozinhos. A perfeição a qual somos chamados não é um destino, mas um modo de caminhar. É o olhar compassivo para si mesmo. É a capacidade de agir com amor, mesmo quando o medo tenta dominar. É a sabedoria de escolher a paz, quando o ego clama por vingança. A alma perfeita não é aquela que não tropeça, mas aquela que tropeça sem perder sua essência. É ela que, mesmo ferida, continua cantando.
aquela que, mesmo na noite mais escura, ainda se lembra de que a luz não se apagou, apenas temporariamente velada. A perfeição não é alcançada, ela é revelada. Ela se revela como um véu que cai, como uma neblina que se dissipa. Não se constrói com esforço, se permite com entrega. É a arte de confiar que já somos o que queremos nos tornar. Aqueles que conhecem sua verdadeira identidade não lutam para serem validados. Você não precisa competir ou provar seu valor. Ele sabe que seu ser já é suficiente, ele já é divino, ele já é completo. Não por arrogância, mas por reconhecimento sagrado. O Pai e eu somos um. E se o único é perfeito, como você poderia não ser, já que foi criado à sua imagem? Não se trata de vaidade, mas de consistência. Não de superioridade, mas de ressonância. Mas essa perfeição deve ser ativada, como uma semente deve ser regada. Ele é ativado quando você escolhe o pensamento mais elevado. Quando você abençoa, em vez de amaldiçoar. Quando você mantém a paz mesmo diante do caos. Quando você diz, eu sou luz, mesmo quando passa pela sombra. Assim, a perfeição deixa de ser um dogma e se torna uma prática sagrada. Uma arte cotidiana. Uma maneira de habitar o mundo com integridade espiritual. Seja perfeito, então. Como se dissesse, seja fiel à sua essência. Seja consistente com a chama que queima dentro de você. Seja um reflexo do amor que o criou. E você verá como tudo ao seu redor começa a entrar em ordem, como se o universo finalmente reconhecesse que a divindade despertou na forma humana. Meditação guiada. A semente da perfeição. Feche os olhos. Respire fundo. Imagine que dentro de você existe uma semente dourada. Não precisa ser criado. Já está aí, sempre esteve aí. Visualize-o batendo no centro do seu peito, como um coração silencioso. Essa semente é sua perfeição original. Não precisa de aprovação. Não precisa de comparação. É a sua verdade diante das máscaras. Sua inocência diante da culpa. Cada vez que você respira, a semente se expande. A cada respiração, você se lembra de que é suficiente. A cada expiração, você libera a ilusão de não merecer. Repita suavemente. Eu sou a imagem viva do divino. Eu sou perfeita em minha essência. Cada pensamento, emoção e ação minha reflete a verdade de quem eu sou. Fique aí, respirando, reconhecendo. Sinta a paz de saber que você não precisa se tornar o que já é. Apenas lembre-se disso. Apenas permita. E quando você retornar, faça-o com a certeza de ter despertado um pedaço do céu dentro de você. Porque a perfeição não é aquilo que não cai, mas aquilo que se levanta com amor. Capítulo 10. O espelho do um. Tudo o que você vê é um reflexo. E tudo o que te perturba ou te inspira lá fora é na verdade uma parte de você que ainda busca ser compreendida. A vida não mostra o mundo como ele é, mas como você é. Este é um dos segredos mais antigos da alma. Tudo ao seu redor é um espelho. Não para julgá-lo, mas para revelá-lo. A unidade de todas as coisas não é uma teoria filosófica ou um consolo espiritual. É a estrutura íntima do universo. Não há separação entre você e o que você vivencia. Você não está no mundo, o mundo está em você. E assim, cada encontro, cada situação, cada palavra dita ou recebida é uma conversa consigo mesmo em outro rosto, em outra forma, em outro momento. A arte de se reconhecer em tudo o que acontece é o começo da verdadeira liberdade. Você não reage mais com reclamação ou resistência. Você observa. Você aceita. Você entende. Se alguém te machuca, você se pergunta: que parte de mim ainda precisa ser curada para que essa ferida possa me tocar? Se alguém te inspira, você para e reconhece: que parte adormecida de mim está despertando quando vejo essa luz? Nada é por acaso. Nada é externo. A consciência projeta e a matéria obedece. Portanto, a grande obra não é transformar o que está fora, mas o que está dentro. Transforme julgamento em compreensão, culpa em responsabilidade, reação em observação. Os sábios de todos os tempos ensinaram-no de diferentes maneiras, mas com o mesmo fundamento.
Não há outro. O outro é você. É você em outro nível de consciência, em outro papel, em outro capítulo da mesma jornada. E quando você consegue ver isso sem rejeição, o milagre começa. O mundo começa a suavizar. Porque você não enfrenta mais isso. Você reconhece isso. Chega um momento no caminho em que a alma se cansa de se dividir, de escolher lados, de defender identidades, de rotular tudo como bom ou ruim. Nesse momento nasce o amor verdadeiro, aquele que não depende de condições nem responde a expectativas. Aquele amor que simplesmente é, porque entendeu que não há separação real entre o amado e aquele que ama. Ver o um em tudo é um ato de visão interior. Não se trata de negar as diferenças, mas de transcendê-las. Veja que por trás do rosto amigável ou do gesto hostil, há uma faísca que vem do mesmo fogo de onde você vem. Que mesmo na sombra mais densa há um eco da luz original. E assim, o mundo se transforma. Não porque mudou, mas porque você mudou sua perspectiva. Onde antes havia inimigos, agora há mensageiros. Onde antes havia obstáculos, agora há espelhos. Onde antes havia caos, agora há potencial para integração. Este é o grande segredo de quem desperta. Não luta mais contra a realidade. Eles leram. Eles a escutam. Eles a decodificam como uma linguagem viva, uma conversa constante entre o visível e o invisível. E nesse diálogo silencioso, cada experiência se torna uma lição. Não para corrigir, mas para revelar. O espelho do um não mente, mas também não pune. Ele não julga você, apenas reflete você. E quando você entende isso, a necessidade de se esconder desaparece. Você não tem mais medo de que o mundo veja suas falhas, porque você parou de usar máscaras. Você não tem mais medo de ser rejeitado pelos outros, porque você já se aceitou. Tudo o que você ama no outro é um reflexo da sua verdade. Tudo o que você rejeita no outro é um reflexo da sua resistência. No final das contas, amar ou rejeitar não muda o que é, muda sua interpretação disso. E é aí que reside o poder. Não em controlar o que acontece, mas em como você escolhe encarar isso. A alma amadurece quando aprende a abençoar até mesmo aquilo que não compreende. Quando você para de exigir explicações e começa a andar com confiança. Quando você transforma cada experiência, mesmo a mais dolorosa, em um trampolim para a integração. Nada é separado de você. E quanto mais você aceita essa verdade, mais livre você é. Porque você não precisa mais consertar o mundo, apenas polir seu interior. Ao fazer isso, sua frequência muda, e o reflexo que o universo envia de volta para você também se transforma. Imagine por um momento que você está em frente a um lago calmo. Cada pensamento seu é uma pedra que você joga na superfície. As ondas que retornam não são punição nem recompensa. São uma resposta. Eles são o eco do seu estado interno manifestado de forma externa. Você quer mais paz em sua vida? Semeie paz em seus pensamentos. Você quer mais amor em seus relacionamentos? Cultive o amor por si mesmo. Você deseja clareza em suas decisões? Pare de lutar contra a neblina e comece a acender a luz de dentro. Tudo começa com você, e tudo termina com você. O universo inteiro é uma projeção da alma que o observa. Mude sua percepção e o universo muda com você. O espelho do um não desaparece, mas seu reflexo muda. Você não vê mais inimigos, você vê partes de si mesmo clamando por atenção. Você não vê mais caos, você vê movimento em direção à ordem. Você não vê mais falta, você vê a oportunidade de escolher uma nova frequência. Unidade não é uma ideia, é uma experiência. E essa experiência só acontece quando você para de lutar para estar certo, para se afirmar, para defender sua história. Então o que antes parecia separado se torna unido. O que antes machucava, cura. E o que antes parecia impossível se torna parte do caminho. Você não veio ao mundo para consertá-lo. Você veio lembrar que tudo está conectado. Viver com tal coerência interna que sua mera presença ordene o ambiente. Olhar com tanta compaixão
que até o medo se sente seguro ao seu lado. Falar com tanta verdade que sua voz cure sem a necessidade de gritar. Quando você entende que não há outro, toda a guerra acaba. Porque não há mais ninguém contra quem lutar. Apenas partes de você permanecem, esperando para serem reconhecidas, amadas e reintegradas. Esse é o verdadeiro propósito do espelho. Não mostrar suas falhas, mas restaurar sua totalidade. Capítulo 11. A linguagem do invisível. Tudo o que é real começa no invisível. Antes que o mundo tome forma, ele já existe em vibração. Antes que o som seja ouvido, ele já ressoa no silêncio. Antes que o desejo se manifeste, ele já nasceu como uma intenção sutil nas profundezas da alma. O erro mais comum é acreditar que o visível vem primeiro e que o invisível é uma consequência, uma ilusão ou um simples sonho. Mas acontece o contrário. O que é visível é apenas uma sombra projetada por uma luz mais profunda. É o eco de uma música cantada em uma frequência que nem todos sabem ouvir. O universo não fala em palavras. Ele fala em símbolos, em vibrações, em sincronicidades. Sua linguagem não é linear nem lógica, mas intuitiva, circular, reveladora. Portanto, quem aprende a ouvi-la não precisa mais da vida para gritar-lhe. Um sinal, um gesto, uma pequena centelha de consciência é suficiente para entender a mensagem. Aquele que domina a arte de ouvir o invisível vive em estado de comunhão constante. Nada acontece por acaso, pois tudo é uma resposta. Às vezes gentil, às vezes enérgico, mas sempre preciso. A realidade se torna uma carta escrita em tinta transparente, revelada apenas à luz de uma alma desperta. Neste ponto da jornada, não é mais suficiente simplesmente repetir o que você quer. Você tem que vibrar. Palavras sem energia são folhas secas ao vento. Mas uma única afirmação cheia de certeza pode mover montanhas, abrir caminhos, alterar a matéria. Porque a fé não é uma crença passiva, é um ato criativo. Quando você diz, eu sou, você não está se descrevendo. Você está criando. Você está projetando uma vibração no campo quântico que, sem julgamento e sem demora, começará a tomar forma. Não importa se você diz com a boca ou com os pensamentos. O que importa é a frequência que a acompanha, a verdade interior que a sustenta. O universo escuta com o coração, não com os ouvidos. E ele não responde ao que você diz, mas ao que você emite. Você pode pedir abundância com palavras, mas se você emitir medo, escassez ou dúvida, é isso que você receberá. Porque o campo responde com neutralidade impecável à sua frequência mais profunda, não à sua fala. Então o verdadeiro trabalho é interno. É alinhar pensamento, palavra, emoção, ação e fé na mesma melodia. É falar como alguém que já recebeu. É agradecer antes de ter. É sentir-se incondicionalmente merecedor. É vibrar na certeza de que já está feito, mesmo quando tudo parece o contrário. A linguagem do invisível é sutil, mas não inacessível. É como uma corrente subterrânea que sempre esteve ali, esperando que você pare de olhar apenas para a superfície. Quando você acalma sua mente, quando você aguça sua atenção, você começa a percebê-lo. Um sentimento. Um sonho que persiste, uma frase que se repete, uma coincidência que se repete com tanta frequência que nem parece mais uma coincidência. Então você entende. A vida não é um acidente, é uma conversa. Você não está sozinho, você nunca esteve. O universo fala com você a cada momento, mas não com palavras, mas com reflexos, com símbolos, com energia. E quando você consegue decodificar essa linguagem, você não tem mais medo. Porque você sabe que é guiado. Porque você sente que faz parte de algo maior. Há quem viva na superfície e tudo pareça caótico, injusto, aleatório. Mas quem aprende a ler o invisível, descobre que há uma ordem secreta em tudo o que acontece. Que até os erros têm um propósito. Que até os silêncios contêm respostas. Que até as perdas abrem portas. Este é o momento em que você para de perguntar e começa a declarar. Você para de implorar e começa a confiar.
Porque você entendeu que o universo não responde a necessidades, mas a vibrações. E então, em vez de dizer, espero que aconteça, você diz, já está acontecendo. E algo em você muda. E o mundo ao nosso redor também. O campo quântico não está lá fora, ele está dentro de você. Faz parte da sua própria consciência. Quando você eleva seu estado interno, você está modulando aquela matriz invisível de onde tudo se origina. Você está sintonizando sua antena para sintonizar outra realidade, uma na qual você já é, já tem, já vive o que ansiava. É aqui que a fé deixa de ser um ato de esperança e se torna um ato de certeza. Não porque você tem garantias externas, mas porque algo dentro de você clicou. Porque você não precisa mais de evidências para acreditar. Você acredita, e é por isso que você cria. A linguagem do invisível também exige humildade, porque você nem sempre saberá como ou quando. Mas se você confiar no que e no porquê, a vida cuidará dos detalhes. Você não precisa controlar, apenas se alinhar. Não é preciso forçar, basta fluir com coerência. E assim, o mundo começa a responder de forma diferente. As portas abrem sem esforço. As pessoas certas aparecem. Os sinais estão se intensificando. Você não persegue mais, você atrai. Você não procura mais, você lembra. Você não implora mais por amor, porque você vibra no amor. E o universo, como um espelho fiel, reflete isso de volta. Lembre-se sempre disto. Não existe palavra vazia quando ela está carregada de intenção pura. Não há afirmação estéril quando ela vem da alma. Não há oração que fique sem resposta quando é dita de coração, em harmonia com o todo. A linguagem do invisível é a linguagem original. Aquela que os sábios falaram sem pronunciar. Aquele que os animais, as plantas e as estrelas entendem. Aquela que vibra no silêncio entre dois olhares, no suspiro diante do sim, na calma que vem quando se entrega sem medo. Dominar essa língua não é um talento, é uma escolha. Requer presença, autenticidade e escuta. Mas quando você fala sobre isso, nada mais é o mesmo. Porque você vê o mundo como ele é, uma sinfonia de sinais projetados para lembrá-lo de quem você é e o que veio aqui para manifestar. E naquele momento, a magia deixa de ser um mistério e se torna um modo de vida natural. Capítulo 12. A alquimia do cotidiano. A maioria das pessoas busca milagres como fogos de artifício. Grandes, óbvios, dramáticos. Mas a verdadeira alquimia geralmente não faz barulho. Acontece na vida cotidiana, no simples, no aparentemente insignificante. Onde ninguém olha, onde a mente distraída passa, a alma desperta e encontra ouro. Fomos educados para esperar grandes sinais, como se a divindade tivesse que se anunciar com trombetas. Mas a linguagem do espírito raramente grita. Suas manifestações são sussurros em meio à agitação, faíscas escondidas na rotina, joias escondidas na sombra do ordinário. É fácil sentir-se grato por uma conquista ou bênção óbvia. Mas o alquimista interior aprende a ser grato antes que isso aconteça, e também quando nada parece mudar. Porque ele sabe que o invisível sempre trabalha em silêncio, tecendo milagres que só o coração paciente consegue reconhecer. Cada dia é uma oportunidade de transmutação. Você não precisa de uma caverna no Himalaia ou de um templo em ruínas. Presença é necessária. É preciso intenção. O amor é necessário. Um gesto de gentileza, uma palavra de encorajamento, um ato de compaixão podem alterar a vibração de todo um ambiente. E essa é uma forma sagrada de alquimia. A alquimia espiritual não converte metais, mas olhares. Transforme o medo em compreensão, as feridas em sabedoria, a perda em renascimento. Ela não muda a matéria por capricho, mas revela o eterno dentro do efêmero. É a arte de descobrir o divino no humano, o eterno no fugaz. O ego busca o extraordinário para se sentir especial. A alma, por outro lado, busca a realidade para se sentir em casa. Ele não precisa de aplausos ou feitos. Ele só quer se integrar ao fluxo sagrado da existência. Porque ele sabe que cada respiração é um ato de criação,
e cada pensamento é uma semente plantada no campo do invisível. O verdadeiro professor não é aquele que faz milagres, mas aquele que vê milagres em tudo. Aquele que entende que acender uma vela pode ser um ato de comunhão, que olhar nos olhos de alguém pode ser uma oração, que cozinhar com amor pode ser remédio, que andar descalço na terra é uma forma de lembrar quem você é. O cotidiano não é banal quando feito com consciência. Nas mãos de uma alma desperta, até o comum se torna um portal. Lavar louça pode ser um ato de purificação. Arrumar a cama pode ser uma cerimônia de ordem interior. Regar uma planta pode ser uma conversa com a vida. O segredo está na atenção. Em como você habita o momento. Em como você infunde presença naquilo que faz. A atenção é a varinha mágica do alquimista. Para onde você a direciona, ali o poder desperta. O que você toca com consciência, você santifica. Aquilo que você olha com amor, floresce. Nada é pequeno demais para conter o sagrado. Uma tigela de arroz, uma palavra carinhosa, uma pausa no meio do dia para respirar. Tudo pode se tornar um altar se sua alma estiver presente. O problema não é a rotina. É a ausência de espírito com que às vezes o habitamos. A alquimia cotidiana é uma rebelião silenciosa contra a apatia. É a afirmação de que a vida, em todas as suas formas, merece ser celebrada. É um ato radical de transformação. Pegar o cinza e colori-lo com intenção. Pegando o automático e tornando-o consciente. Aceite o que é esperado e abra-se para o milagre. Quem pratica essa alquimia sabe que não se trata de acrescentar nada, mas de remover os véus. O milagre já está aí, batendo abaixo do comum. Mas nós encobrimos isso com pressa, com reclamações, com pensamentos repetidos. Basta olhar novamente, com novos olhos, e tudo muda. Não se trata de fingir alegria, mas de viver a vida com gratidão. Não para negar a dor, mas para permitir que ela faça parte do processo sagrado. Porque até o sofrimento, quando vivenciado com consciência, se torna alquimia. O que antes era um fardo, se transforma em compreensão. O que machuca, agora guia. Viver dessa alquimia é um ato de fé sem espetáculo. É acreditar que cada dia traz um presente, mesmo que ele nem sempre venha embalado como você esperava. É caminhar com os pés no chão e o coração no mistério. Trata-se de lembrar que você não precisa chegar a lugar nenhum para estar no centro. Você já está aqui. Quando você começa a viver assim, o simples é suficiente. Você não procura mais provas, porque a própria vida se torna evidência. Uma conversa profunda, o cheiro de pão fresco, o riso de uma criança, uma folha caindo. Tudo se torna uma lição, um sinal, uma confirmação. Então, você para de correr. Você para de olhar para fora. Porque você percebe que o paraíso não está longe nem no futuro. Ele está na realidade, quando a realidade é encarada com alma. E aqui a magia mais poderosa acontece. O mundo deixa de ser um lugar hostil. Você não vê mais inimigos, mais espelhos. Não há mais tarefas, mais ofertas. Não há mais rotina, mas ritmo sagrado. E você não é mais um personagem perdido, mas um criador desperto, um alquimista silencioso, um tecelão de milagres na vida cotidiana. É assim que você descobre que a vida não precisa mudar para ser sagrada. Só é preciso mudar a maneira como você encara isso. Uma dica rápida: se você quiser explorar mais a metafísica e a fé, encontrará o primeiro link na descrição. Vamos continuar. Capítulo 13. A semente que se lembra da árvore. Tudo o que é criado carrega em si a memória de sua origem. Em cada semente está o desenho completo da árvore, mesmo que ela ainda não tenha brotado. Você não precisa entender como irá crescer. Você só precisa se render ao processo, ao mistério, à lei invisível que o guia de dentro para fora. Assim também é a alma humana. Uma semente sagrada que se lembra do infinito, mesmo que a mente não compreenda sua forma. Desde o primeiro suspiro, carregamos dentro de nós o mapa completo do que podemos nos tornar. Mas essa memória permanece adormecida sob camadas de medo,
dúvida e condicionamento herdado. Não porque foi perdido, mas porque está esperando para ser redescoberto. O despertar espiritual não é uma aquisição externa. Não é um prêmio, nem uma conquista, nem uma conquista. É uma lembrança. É a arte de remover o que não somos para que o que sempre fomos possa emergir. É parar de procurar significado fora e voltar nosso olhar para dentro, onde o Eterno nunca parou de falar. O universo, em sua infinita sabedoria, nos projetou completos. Não nos falta nada. O que chamamos de falta é muitas vezes uma desconexão da verdade interior. Acreditamos que precisamos de mais conhecimento, mais experiências, mais validação. Mas, na verdade, o que precisamos é de silêncio, presença e disposição para ouvir o antigo sussurro que vive em nosso âmago. Lá, no mais profundo dos nossos corações, há uma voz que não grita, mas insiste. Uma voz que não raciocina, mas que sabe. É a voz da alma. Aquele que não duvida do seu propósito. Aquele que não esquece que você é parte do todo. Aquele que, como a semente, contém o desenho perfeito da árvore que você se tornou. Para uma semente germinar, ela precisa de escuridão, solo fértil, umidade e um tempo sagrado de não saber. Assim também é na vida. Períodos de confusão, espera e incerteza não são erros ao longo do caminho. Eles fazem parte do ritmo. Eles são a incubação. Eles são o espaço onde as raízes se aprofundam antes do broto emergir. Mas o ego teme esse espaço. Ele quer luz imediata, frutos sem raízes, certezas sem fé. Ele fica impaciente com o silêncio e quer respostas que possam ser compreendidas, medidas, controladas. Contudo, a maior verdade não é compreendida com a mente. É reconhecido com a alma. E a alma só fala na linguagem do presente. Portanto, lembrar quem você é não é um exercício de pensamento. É um ato de presença. É permitir-se habitar este momento sem querer mudá-lo, sabendo que tudo o que acontece, mesmo o que você não entende, faz parte do florescimento que já está em andamento. Trata-se de confiar no design que você tem dentro de si, mesmo que você ainda não o veja manifestado. Quando você começa a viver a partir dessa confiança profunda, algo muda. Você não sente mais a urgência de demonstrar, nem a ansiedade de controlar. Você começa a caminhar gentilmente, reverentemente, sabendo que cada passo que você dá é apoiado por uma inteligência maior. Você para de empurrar a vida e começa a dançar com ela. E então, você descobre que a vida nunca esteve contra você. Que cada desafio, cada queda, cada noite escura, fossem na verdade nutrientes para o seu crescimento. Que as estações da alma são semelhantes às da terra. Há invernos necessários, verões luminosos, outonos de desapego e primaveras de renascimento. Que nada é permanente, mas tudo é sagrado. A árvore não teme o inverno, porque sabe que ele faz parte do ciclo. Da mesma forma, a alma não deve temer a incerteza, porque é aí que a raiz é fortalecida. Você não pode florescer se não tiver criado raízes. Você não pode ascender se primeiro não tiver mergulhado na verdade do que você é. Toda vez que você escolhe o silêncio em vez do barulho, você se lembra. Toda vez que você escolhe a verdade em vez da aparência, você se lembra. Toda vez que você escolhe a compaixão em vez do julgamento, você se lembra. E nessa lembrança, a semente começa a se abrir, sem pressa, sem medo, sem precisar de aprovação. A alma não precisa do mundo para entendê-la. Ela só precisa que você não a atraia, que você a ouça, que você o siga, mesmo que não haja mapas, que você confie, mesmo que não consiga ver o horizonte. Porque a alma sabe para onde está indo, mesmo que você não saiba. Ela carrega a memória da árvore. Ele só espera que você lhe dê espaço para crescer. E crescer nesse caminho não significa se tornar mais importante. Significa se tornar mais autêntico. Isqueiro. Mais em paz. Significa parar de fingir. Tire a máscara de quem sabe, de quem controla, de quem tem respostas. Significa render-se à sabedoria do não saber, que não é ignorância,
mas humildade. Às vezes, lembrar quem você é dói, porque envolve ver tudo o que você não é. E isso pode ser assustador. Mas não há maior liberdade do que despir o que é falso. Não há maior alegria do que reconectar-se com a essência. Não há poder maior do que caminhar a partir do centro. A semente não precisa lutar para se tornar uma árvore. Ela só precisa de condições favoráveis: solo fértil, água constante, luz suficiente e tempo. Você também não precisa lutar. Você só precisa criar as condições: pensamentos claros, emoções pacíficas, palavras alinhadas e ações sinceras. O resto acontece por si só. A vida não pede que você seja perfeito. Ele pede que você seja real, que você seja leal à sua verdade interior. Não silencie a voz da alma por medo do julgamento. Não adie seu florescimento esperando pela aprovação dos outros. Não mude seu projeto sagrado para se encaixar no molde de outra pessoa. Lembre-se, uma semente não se torna uma árvore para agradar a floresta. Ela se torna uma árvore porque essa é sua natureza. Você também não está aqui para se encaixar. Você está aqui para expandir, para florescer, para lembrar. E se você esquecer, porque todos nós esquecemos às vezes, simplesmente volte para o centro. Feche os olhos. Respirar. Ouvir. Porque mesmo que você esteja perdido, a semente ainda está lá. Viva. Intacto. Esperando. Capítulo 14. O eco da origem. Há uma vibração sutil que precede toda forma. Antes que a luz se manifeste, antes que a palavra seja dita, antes mesmo que o pensamento apareça, há uma frequência. Uma ressonância silenciosa que não pode ser percebida pelos ouvidos, mas que a alma reconhece com uma familiaridade que transcende o tempo. É o eco da origem, o eterno murmúrio daquilo que nos criou. Não é um som que vem de fora, é um sussurro que surge de dentro, como uma canção que sempre esteve ali, mas que paramos de ouvir. Não porque parou de tocar, mas porque nos tornamos surdos ao invisível. Perdemo-nos na distração das formas, no burburinho das opiniões, no barulho dos desejos dos outros. Mas o eco ainda está lá, paciente, esperando o momento em que a alma desperta e se lembra. Tudo na criação vibra. O universo inteiro é uma dança de frequências, uma sinfonia de energias em movimento. As estrelas cantam em sua linguagem de luz. As montanhas emitem sua nota profunda e firme. Os rios fluem com a melodia da mudança. Até o silêncio vibra. Até a quietude contém ritmo. E você, como parte desse todo, também vibra. O que você pensa, o que você sente, o que você diz, o que você faz. Tudo emite uma frequência. E essa frequência não apenas cria sua realidade, mas também o sintoniza com outras realidades semelhantes. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que vibra. Não acredite em palavras vazias, mas na intenção que as sustenta, na emoção que as respalda, na coerência que as incorpora. Portanto, o primeiro ato de criação consciente é a harmonização interna. É aprender a silenciar o ruído para ouvir o eco original. É entrar em alinhamento com a nota pura do seu ser, com a frequência que o universo colocou em você como assinatura divina. Quando você vibra nele, não precisa forçar nada. Tudo se encaixa, tudo flui, tudo chega. Não porque você persegue, mas porque você permite. Mas esse retorno à origem não ocorre a partir da mente lógica. Não é um exercício intelectual, nem um acúmulo de dados espirituais. É um processo de ajuste interno. Como se você fosse um instrumento que precisa ser afinado novamente com a grande orquestra da existência. E para isso, às vezes é necessário desaprender. Desaprenda o que lhe disseram que você deveria ser. Desaprenda medos herdados. Desaprenda as crenças que distorcem sua frequência natural. Porque cada crença que nega sua grandeza, cada pensamento que o separa do amor, cada emoção que nega seu poder, diminui sua vibração. E quando você vibra baixo, você esquece quem você é. Você se esquece de que é luz habitando um corpo, que você é um espírito brincando de ser humano, que você é a consciência explorando sua própria criação.
Você se esquece de que não está aqui por acidente, nem por punição, nem por acaso. Você está aqui porque escolheu estar. Porque no eco da origem, sua alma disse sim. Ele disse sim ao desafio. Sim ao aprendizado. Sim à possibilidade de lembrar de tudo da experiência da separação. E esse sim continua vibrando em você, mesmo que você não o ouça. É o pulso sagrado que bate em cada célula, o chamado que nunca cessa, a bússola que o guia quando todo o resto desmorona. Você pode ignorá-lo, pode se distrair e pode até resistir, mas você não pode desligá-lo, porque é mais forte que o medo, mais profundo que as feridas, mais eterno que qualquer circunstância. Quando você começa a se lembrar desse eco, você descobre que não está sozinho, que a vida não é um monólogo, mas um diálogo constante com o invisível, que há forças, presenças, inteligências que te acompanham. Que o universo conspira, sim, mas somente na medida em que você se alinha com sua música. Você não pode exigir harmonia do universo se estiver desafinado. Você não pode pedir respostas se não estiver disposto a ouvir. Você não pode manifestar abundância a partir da falta, nem amor a partir da desconexão, nem paz a partir da resistência. Semelhante atrai semelhante. E você atrai aquilo que ressoa com você. Portanto, o verdadeiro trabalho espiritual não está em fazer mais, mas em ser mais. Não em correr para fora, mas em se ancorar para dentro. Não em acumular técnicas, mas em incorporar a verdade. E a verdade é simples. Tudo o que você busca já está dentro de você. Não é necessário adicionar nada. Você só precisa lembrar. Lembre-se de que você é vibração, que você é frequência, que você é uma nota única na sinfonia do cosmos, que sua voz importa, que a tua presença transforme, que seu alinhamento interior é o presente mais poderoso que você pode oferecer ao mundo. Porque quando alguém vibra na sua verdade, os outros se lembram da sua. Assim como uma tigela tibetana pode sintonizar outra apenas por estar perto dela, você também pode aumentar a frequência de um espaço apenas por estar lá. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa defender seu caminho. Você só precisa habitá-lo com autenticidade. Seja consistente. Seja claro. Para ser verdade. E quando você vive assim, a vida responde. As portas se abrem. As pessoas certas aparecem. Milagres, que nada mais são do que a lógica da alma, tornam-se comuns. Não porque você está forçando a realidade, mas porque você finalmente está vibrando em sintonia com ela. Toda mudança profunda é uma mudança de frequência. Mudar sua vida não começa mudando o que está do lado de fora, mas transformando o que você emite, curando sua vibração, polindo sua nota, lembrando da música que você sempre foi. E nessa lembrança, o eco da origem se torna canção. Uma canção que não é deste mundo, mas que pode ser ouvida em cada ato de amor, em cada gesto de compaixão, em cada passo consciente. Uma música que, se você segui-la, o guiará de volta para casa. Porque a estrada não leva a lugar nenhum. Ela vai em sua direção, em direção ao seu centro, em direção à verdade que sempre esteve lá, esperando você retornar. E quando você chega, não encontra respostas, mas silêncio. Um silêncio total. Um silêncio que canta. Um silêncio que vibra com a certeza de que você, em sua essência, já é tudo o que busca. Capítulo 15. O Pacto da Alma. Nos recessos mais profundos do espírito, onde o tempo não tem medida e o espaço é apenas um símbolo, a alma celebra um pacto sagrado. Não é um acordo assinado com palavras ou selado com gestos visíveis, mas sim uma aliança vibratória, um compromisso entre a eternidade e a forma, entre o divino que somos e o humano que incorporamos. Esse pacto não foi forçado. Não houve imposição. Foi uma escolha livre, brilhante e ousada. Antes de nascer, a alma contemplava toda a tapeçaria. Via os rostos que encontraria, as provações que suportaria, os amores que a despertariam e as feridas que a fariam crescer. Ele viu o vazio, os triunfos, as dúvidas e os silêncios. E ainda assim,
Ele disse sim. Não por ingenuidade, mas por propósito. Porque a alma não teme a dor como a mente. Ele não tem medo de erro, perda ou caos. A alma sabe que cada sombra é uma mestra e que cada passo, mesmo o mais incerto, leva à verdade. A alma não busca segurança, ela busca expansão. E por meio dessa aliança, ele escolheu uma vida como instrumento de sua própria revelação. Esse pacto é anterior ao nosso nome, à nossa história e aos títulos que acumulamos para nos definir. É mais antigo que a infância e mais real do que qualquer história que você conta sobre si mesmo. É o fio invisível que conecta cada experiência ao propósito mais elevado. Nada é deixado ao acaso. Nada é castigo. Nada é um erro. O que você chama de obstáculos são capítulos necessários. O que você julga como perda geralmente é um redirecionamento. O que te machuca hoje um dia se tornará uma semente. E essa é a beleza do pacto. Ele não promete facilidade, mas promete propósito. Não garante conforto, mas garante significado. Cada encontro em sua vida é parte desse acordo. As pessoas que você amou e aquelas que te machucaram. Os lugares que te acolheram e aqueles que te expulsaram. As decisões que você comemorou e as que você se arrependeu. Tudo está entrelaçado em um projeto maior, uma arquitetura invisível que a alma desenhou para se lembrar por meio do que viveu. E, no entanto, esquecer faz parte do jogo. Na encarnação, a consciência perfura o véu do esquecimento, mergulha na densidade e finge não saber. Não por punição, mas por amor. Porque somente da amnésia pode emergir a verdadeira liberdade. Somente quando você esquece que é luz, você pode escolher brilhar novamente. E nesse ato de escolha, você se torna um criador. O pacto não exige perfeição, mas presença. Ele não pede que você nunca tropece, mas sim que cada tropeço o desperte. Não se trata de cumprir uma missão externa, mas de ser fiel à vibração original que vive dentro de você. Aquela vibração que não se altera com o fracasso, nem se exalta com os aplausos. É um pulso constante, uma voz suave que o guia de dentro, se você aprender a ouvir. Mas ouvir a alma requer silêncio. Não necessariamente externo, mas interno. Um silêncio que não é ausência de ruído, mas ausência de julgamento. É o espaço onde você para de resistir ao que é, onde você abre mão da necessidade de controlar, onde você se rende ao que a vida traz, confiando que tudo o que vem, vem por você e não contra você. Nesse silêncio, você começa a distinguir o que é verdadeiro do que é emprestado. Você descobre quais desejos vêm da alma e quais são um reflexo do medo. Quais objetivos expandem você e quais apenas buscam validação. Quais caminhos acendem seu espírito e quais apenas alimentam a máscara. E quando você age com essa clareza, o pacto é ativado. Porque o pacto não é uma sentença imutável. É dinâmico, vivo, flexível. Ela se adapta às suas escolhas, aos seus ritmos, aos seus despertares. Mas sempre convida você a mais, para mais autenticidade, para mais coerência, para mais luz. Isso lembra que você não veio apenas para sobreviver ou corresponder às expectativas das outras pessoas. Você veio para incorporar uma frequência, para deixar uma marca vibratória no mundo, para transformar sua vida em um canal do sagrado. Isso não significa abandonar o cotidiano, mas sim habitá-lo com consciência. Não significa fugir do mundo, mas sim encará-lo com novos olhos. Porque quando você vive em harmonia com o pacto de alma, cada gesto se torna uma oração. Cada palavra, decreto. Cada passo, afirmação da sua verdade. E é claro que haverá momentos de dúvida. Dias em que o propósito parece distante e a alma se sente muda. Mas mesmo nesses silêncios, o pacto se mantém. Mesmo que você não veja, há um plano maior em ação. Mesmo que você não entenda, cada peça se encaixa. Mesmo que doa, tudo ajuda. Fé então não é crer sem provas, mas confiar em meio à névoa. É lembrar que a alma não comete erros, mesmo que a personalidade tropece. É segurar o fio invisível, mesmo quando tudo ao seu redor parece caótico.
porque esse tópico é real. É sua origem e seu destino. É a promessa que você fez a si mesmo antes de esquecê-la. E cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, a autenticidade em vez das máscaras, o silêncio em vez do barulho, você honra esse pacto. E algo sutil acontece. A vida começa a responder a você em uma nova linguagem. Os sinais se tornam mais claros, as sincronicidades mais frequentes, os encontros mais significativos. Tudo faz sentido. Não porque o exterior mudou, mas porque você se lembrou. Lembrei que você não está perdido, que você não está sozinho, que você não está quebrado. Você está a caminho. E esse caminho não leva a um lugar, mas a uma vibração. A vibração de quem você realmente é, além das camadas, histórias e papéis. Quando você vive naquele lugar, não precisa mais convencer ninguém, nem provar nada, nem defenda seu valor. Sua presença por si só emite uma frequência que desperta, que eleva, que transforma. Não pelo esforço, mas pela verdade. E então, o pacto de alma deixa de ser um mistério oculto e se torna uma dança diária. Uma dança com o invisível, com o eterno, com o que você sempre foi. Uma dança que não se dança com os pés, mas com o coração. Capítulo 16. A linguagem do invisível. Há uma linguagem que não é falada com a língua nem ouvida com os ouvidos. Uma linguagem mais antiga que as palavras, mais pura que as ideias, e mais precisa que qualquer lógica. É a linguagem do invisível, e seu alfabeto é escrito em símbolos, sinais, silêncios e vibrações. Só a alma entende, porque só a alma lembra. Desde o momento em que abrimos os olhos neste mundo, somos ensinados a confiar no óbvio, o que pode ser medido, tocado, repetido. Aprendemos a desconfiar do que não tem forma, a descartar o intangível, a ridicularizar o que não pode ser provado. Mas há uma verdade que sussurra por trás de todas as evidências. A realidade não começa com o visível. O que é visível é apenas o eco do que já foi decretado no invisível. Pensamentos, emoções, intenções. Cada um deles emite uma vibração, uma frequência que interage com a matriz da criação. E essa matriz, que não julga nem raciocina, responde com fidelidade absoluta. É um espelho sagrado que reflete não o que você deseja, mas o que você é. Portanto, não se trata de pedir a partir de um lugar de carência, mas sim de vibrar a partir de um lugar de plenitude. Não para forçar, mas para sintonizar. Esta linguagem não tem conjugações, mas tem coerência. Não se articula com a boca, mas com a consciência. Cada pensamento mantido é uma palavra falada no campo quântico. Toda emoção persistente é um comando silencioso que se expande para o que chamamos de realidade. E assim, sem perceber, falamos constantemente com o universo. A questão é, estamos conscientes do que estamos dizendo? Você fala quando pensa. Você fala quando sente. Você fala quando acredita. Mesmo quando você está em silêncio, você está falando. Porque o campo ao seu redor não responde às suas palavras rebuscadas, mas à sua verdade vibracional. Se você diz, eu confio, mas vibra com medo, o campo ouve o medo. Se você diz, eu sou abundante, mas se sente indigno, o campo réplica a indignidade. Não se pode enganar a linguagem do invisível, porque ela não responde a máscaras, mas à essência. E aqui reside o poder mais esquecido dos seres humanos, sua capacidade de criar a partir do sutil. Somos emissores constantes, ímãs vivos, transmissores de frequências. O que guardamos dentro de nós se traduz no exterior. Não como punição, mas como revelação. A vida externa nada mais é do que a superfície da alma projetada. Cada circunstância é um reflexo, cada encontro uma mensagem, cada dificuldade uma oportunidade de traduzir melhor o que ainda não entendemos sobre nós mesmos. A linguagem do invisível não fala em certezas lógicas, mas em sinais. Às vezes, aparece como uma sincronicidade, uma palavra ouvida de passagem, um número repetido, um sonho recorrente, um sentimento que não pode ser explicado. É a alma lembrando você do que a mente esqueceu.
Mas para ouvir essa linguagem, é preciso tranquilidade interior. Não tanto silêncio exterior, mas uma vontade interna de deixar de lado o barulho do conhecido. E quando você começa a ouvir, você percebe que nunca esteve sozinho, que a vida sempre falou com você, que o universo nunca foi indiferente. Você simplesmente não estava sintonizado no canal certo. Assim como um rádio que só emite estática até você girar o dial e encontrar a frequência exata, sua consciência também deve se ajustar para captar a linguagem do invisível. Essa linguagem não exige fé cega, mas sim atenção alerta. Ela pede que você se torne um observador, não dos outros, mas de si mesmo. Que você leia seu dia como se fosse um texto sagrado. Entenda que o que acontece com você hoje é uma resposta ao que você pensou, sentiu ou ignorou ontem. Porque tudo está interligado em uma teia invisível de causa e efeito, onde a alma é ao mesmo tempo autora e espectadora. E sim, essa linguagem também conhece as nuances da dor. Porque às vezes a alma precisa acordar com um golpe, não por crueldade, mas porque a gentileza já não basta. A alma não busca conforto, ela busca despertar. E se necessário, ele usará o caos para abrir as portas que o costume fechou. Até a escuridão tem sua gramática, seu ensinamento. Cada crise é uma prece proferida pelo invisível, lembrando que você pode escolher de forma diferente. O próprio corpo é um canal dessa linguagem. Seus sintomas não são erros, mas mensagens. Cada enfermidade, cada fadiga, cada aceleração, é uma frase escrita em um dialeto que a medicina ainda não compreende completamente. É a alma falando através do corpo, quando ela não pode mais falar com você através de sonhos, intuições ou palpites. Essa linguagem também vive na beleza, na arte, na música, na natureza. No canto de um pássaro que chega justamente quando você duvida. Em uma música que aparece quando você mais precisa. Numa paisagem que te faz chorar sem saber porquê. Tudo isso não é por acaso. É a linguagem do invisível batendo à porta da sua alma para lembrá-lo de que você está a caminho, que você está em casa, que você não se perdeu, mesmo que sua mente acredite que sim. O verdadeiro despertar não é um acúmulo de conhecimento, mas uma abertura para essa linguagem. Despertar é parar de viver como vítima do externo e começar a interpretar o externo como o eco do interno. É compreensível que se algo se repete, não seja azar, mas sim uma mensagem que não foi compreendida. Trata-se de encarar cada experiência como parte de um diálogo maior, uma conversa entre você e o mistério dentro de você. Aprender esse idioma exige humildade, paciência e presença. Humildade para aceitar que nem tudo pode ser compreendido pela razão. Paciência para decifrar o que ainda não tomou forma. Presença para habitar o agora, onde cada mensagem é revelada. Porque a linguagem do invisível não se lê às pressas, nem se compreende com ansiedade. É decifrado com uma alma aberta e um coração ardente. Quando você alcança essa abertura, a vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios. Torna-se um poema cósmico, uma dança precisa, uma sinfonia orquestrada por uma inteligência superior que não pune nem recompensa, mas guia, corrige, ama. Não de controle, mas de ressonância. E então, você não precisa mais pedir tanto. Porque você entende que a resposta está no ar, no gesto, no corpo, no tempo. Você entende que o invisível sempre falou, e que agora você também sabe como responder. Não com palavras, mas com vibração. Não com ansiedade, mas com presença. Não com medo, mas com confiança. Porque no final, tudo o que importa é invisível aos olhos, mas a alma sempre se lembra. Capítulo 17. A dança do vazio. Há momentos em que a vida parece parar, como se tudo o que conhecíamos de repente desaparecesse no ar, deixando uma sensação de incompletude. O barulho do mundo parece desaparecer, e ficamos diante do abismo do que não entendemos. Mas o que vemos é realmente um vazio? É realmente uma ausência o que sentimos? O vazio não é o nada, nem a ausência de algo,
mas o espaço que precede a criação. O vazio é o prelúdio do que está por vir. É o espaço de infinitas possibilidades, onde tudo o que existe ainda não tomou forma, e em seu silêncio habita o puro potencial de manifestação. O vazio não é um inimigo, nem algo a temer. O vazio é o começo de tudo. É a tela onde a vida, mesmo sem existir, começa a dançar. Na dança do vazio, não há movimentos predefinidos, nem passos a seguir. Tudo se move ao ritmo da energia que o habita. É uma dança sem coreografia, sem regras. Uma dança que não depende de tempo ou espaço. O vazio não é imóvel, mas vibrante, pulsando com potencial. Não é um lugar de inação, mas de movimento interno, onde o invisível e o visível se entrelaçam em um sussurro cósmico. Vivemos em um mundo que tenta constantemente preencher as lacunas. Lutamos contra o silêncio, contra a quietude, contra a pausa, porque acreditamos que tudo deve ter uma forma, uma estrutura, um propósito imediato. Mas o vazio não requer propósito, não precisa de explicações, só é preciso ser. O vazio é a criação em sua forma mais pura, em sua forma mais original. Cada pensamento que surge em nossa mente é uma resposta ao vazio. Cada emoção que surge no coração é uma manifestação desse nada primordial, que é tudo ao mesmo tempo. O vazio é o espaço onde nossa realidade é criada. Cada vez que nos sentimos perdidos, confusos, vazios, somos convidados a entrar naquele espaço sagrado, onde tudo começa e tudo termina. No vazio, a resposta não está no que fazemos, mas em quem somos. E o que somos? Nós somos aqueles que dançam com o vazio, aqueles que são um com ele. O ser humano não é uma figura separada, mas uma extensão desse vazio cósmico. A dança do vazio não é uma dança solitária. É uma dança conjunta entre a alma e o universo, entre a consciência individual e a consciência universal. E nesta dança, não importa quão incerto seja o passo ou quão efêmero seja o ritmo. O que importa é que estamos existindo, que estamos aqui, que estamos vivos no vazio. Muitos temem o vazio, porque o veem como uma ameaça. Eles temem a solidão, o abandono, a falta de propósito. Mas o vazio não é um lugar de desespero. É um campo fértil onde todas as possibilidades são igualmente válidas. Quando enfrentamos o vazio, enfrentamos a maior oportunidade, a possibilidade de criar a partir do centro do nosso ser, sem as restrições do conhecido, sem os grilhões do que preexiste. O vazio é a origem, a essência primordial, o lugar da criação ilimitada. É verdade que vivemos num mundo que valoriza a ação, o esforço, a luta. Fomos ensinados a temer o descanso, a pausa, a quietude. Mas o verdadeiro poder não é encontrado na ação constante, mas na sabedoria do repouso. Não se trata de fugir do vazio, mas de entrar nele, abraçá-lo, dançar com ele. Porque somente na quietude interior podemos encontrar as respostas que buscamos lá fora. Somente no vazio, a verdadeira natureza das coisas é revelada, além de formas e definições. No vácuo não há julgamentos ou expectativas. Não há necessidade de ser melhor, nem de fazer mais. Só existe o ser. E esse ser, que está além da mente e das crenças, é o que nos conecta com a essência mais profunda da vida. A vida não é medida pelo que possuímos, nem pelo que conquistamos, mas pela nossa capacidade de entrar no vazio e aceitar tudo o que é, sem resistência ou condicionamento. A dança do vazio não é um esforço, é uma rendição. É a arte de fluir com o universo, sem tentar controlá-lo. Para dançar com o vazio, precisamos aprender a deixar ir. Abandonar o controle que achamos que temos sobre nossas vidas. Abandonar as expectativas sobre o que deveria acontecer. Abandonar a necessidade de respostas. Entregar-se ao vazio é entregar-se à própria vida, em sua forma mais pura e original. E é nesse ato de entrega que encontramos nossa verdadeira força. A força não vem da luta,
mas da rendição. Não vem da resistência, mas da fluidez. O vazio, então, não é algo que devemos temer. É a força que cria tudo. Cada vez que nos permitimos descansar no vazio, estamos reconhecendo nossa conexão com a própria criação. Cada vez que nos rendemos ao desconhecido, estamos nos abrindo para o ilimitado. E é nesse espaço sem fronteiras que encontramos a liberdade mais profunda. Porque no vazio não há limites, nem separações, nem barreiras. Só existe a possibilidade infinita de ser. A dança do vazio é um convite para viver sem medo. Viver sem os fardos do que não somos, libertar-nos das expectativas que os outros depositaram em nós. É um convite para sermos quem realmente somos, sem as máscaras que colocamos para nos encaixar em um mundo que nem sempre entende a linguagem da alma. No vazio, a alma fala claramente, sem enfeites ou explicações. E sua linguagem é a verdade. Cada vez que entramos no vazio, vivenciamos uma nova criação, um novo começo, um novo ser. Porque o vazio não é apenas o começo de tudo, mas a própria eternidade. Nela, tudo se cria, tudo se destrói, tudo se transforma. Não há passado nem futuro, apenas agora, apenas ser. E esse ser, que se move ao ritmo do universo, se torna a dança mais pura e perfeita. É hora de dançar com o vazio. Não como algo estranho, mas como parte de nós. É hora de abraçar o desconhecido, de se render ao mistério, de aceitar que a vida não precisa ser controlada. Ela só precisa ser vivida, com tranquilidade, com confiança, com o coração. A dança do vazio é a dança da liberdade, a dança da alma. E quando nos unimos a ele, somos um com tudo. Capítulo 18. A luz. Escondida nas sombras. Há momentos em que a vida parece mergulhada na escuridão. A luz parece distante, quase inatingível, e tudo o que sabemos parece desaparecer na névoa da incerteza. Neste momento, nos perguntamos: o que aconteceu com a luz? Por que parece que a escuridão tomou conta? Contudo, o que não vemos é que a luz nunca se apagou. Está lá, esperando para ser reconhecido, esperando para ser revelado. A escuridão não é a ausência de luz, mas seu complemento necessário. No fundo de cada sombra, a luz se esconde, esperando para ser despertada. Luz e sombra não são inimigas, mas dois lados da mesma moeda. A sombra não é algo que devemos rejeitar, mas algo que devemos entender, porque dentro dela reside a centelha de luz. A escuridão é o refúgio onde a luz se prepara para se revelar, onde se concentra antes de explodir em sua forma mais pura. Vivemos em um mundo que tende a temer a escuridão, a fugir dela, a rejeitá-la. Acreditamos que a luz é o que nos salva e a escuridão é o que nos condena. Mas se pararmos para observar, veremos que os segredos mais profundos da existência também são encontrados nas sombras. A luz não pode existir sem sombra, assim como a sombra não tem razão para existir sem luz. Ambos se complementam e ambos são necessários para que possamos compreender a totalidade do ser. É fácil se apaixonar pela luz, pela clareza, pela evidência. A luz ilumina o caminho, mostra o que está à nossa frente, nos permite ver. Mas a sombra, aquela que nos parece estranha, é o que nos permite olhar para dentro. Sem ela, não seríamos capazes de encontrar as profundezas do nosso ser, nem entender os cantos mais escuros dos nossos corações. A luz revela o que está fora, mas a sombra revela o que está dentro. Quando enfrentamos a escuridão, não devemos temê-la, mas abraçá-la. Nela está a oportunidade de descobrir a nossa própria luz, uma luz que não depende de circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de iluminar o que está escondido dentro de nós. A escuridão não é um obstáculo, mas uma oportunidade de despertar algo maior dentro de nós. É na escuridão que a alma tem a oportunidade de crescer, de se transformar, de entender o que realmente somos. No momento em que aceitamos as sombras que nos habitam, começamos a entender o verdadeiro significado da luz. A luz não é algo que nos é dado de fora,
mas algo que nasce de dentro. É uma centelha divina que habita profundamente nosso ser, esperando o momento certo para se manifestar. A escuridão é o espaço onde essa centelha se esconde, onde ela se prepara para explodir em toda a sua grandeza. E quando a luz finalmente surge, não é apenas uma luz externa, mas uma luz interna que brilha do nosso coração, da nossa alma. Cada sombra que encontramos em nosso caminho é um reflexo de algo que precisamos entender dentro de nós. As sombras não são boas nem más, elas simplesmente são. Elas são um reflexo de nossas emoções não resolvidas, nossas crenças limitantes, nossas dúvidas mais profundas. Mas se pararmos para olhar com atenção, veremos que em cada sombra existe uma verdade. E é essa verdade que nos permite crescer, que nos permite encontrar a luz no meio da escuridão. Luz e sombra estão destinadas a se encontrar, a dançar juntas em um constante vai e vem. Uma não pode existir sem a outra, porque são duas forças que se complementam. E é nesse equilíbrio entre luz e sombra que encontramos harmonia, que encontramos paz. Se existisse apenas a luz, viveríamos numa realidade plana, sem profundidade, sem mistério. E se apenas a sombra existisse, viveríamos em escuridão perpétua, sem esperança. A vida é uma interação constante entre ambas as forças, uma dança cósmica que nos convida a encontrar o equilíbrio entre elas. Cada vez que confrontamos as sombras de nossas vidas, somos convidados a descobrir algo mais profundo dentro de nós. A escuridão não é o inimigo, mas a professora que nos ensina a ver além das aparências. Ela nos convida a olhar para dentro, a questionar nossas crenças, a explorar os cantos mais profundos do nosso ser. E é nessa jornada interior que encontramos a verdadeira luz, aquela luz que não depende de circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de ver além das sombras. A vida nem sempre é clara ou fácil de entender. Às vezes nos encontramos no escuro, sem saber para onde estamos indo. Mas mesmo nesses momentos, a luz nunca nos abandona. A luz está sempre presente, esperando para ser descoberta, esperando que a reconheçamos. E no momento em que nos permitimos aceitar as sombras, no momento em que paramos de temer a escuridão, a luz se revela em sua forma mais brilhante e pura. É aceitando nossas sombras que encontramos a verdadeira liberdade. A liberdade não está em escapar da escuridão, mas em abraçá-la, em entender que ela é parte de nós, que é parte integrante da nossa existência. Ao fazer as pazes com nossas sombras, nos libertamos da necessidade de controlá-las, de eliminá-las, de julgá-las. E nessa liberdade, encontramos a luz que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecida. Luz e sombra, como Yin e Yang, são forças que não devem ser separadas. Elas são partes inseparáveis da criação, da própria vida. E quando entendemos que ambos são necessários para nossa evolução, começamos a ver o mundo com novos olhos. Não vemos mais a escuridão como algo a ser evitado, mas como uma oportunidade de descobrir algo mais profundo dentro de nós. E não vemos mais a luz como algo externo que devemos buscar, mas como algo que sempre esteve dentro de nós, esperando para ser revelado. Assim, a vida nos convida a ver além do que é mostrado na superfície. Ela nos convida a olhar para as sombras, para descobrir a luz escondida nelas. Ela nos convida a abraçar nossa humanidade, com suas luzes e sombras, suas contradições e sua beleza. Porque somente nessa aceitação plena de quem somos, podemos descobrir o propósito mais profundo da nossa existência, ser luz, mesmo quando enfrentamos a escuridão. Obrigado por vir até aqui. Se este conteúdo sobre metafísica e fé lhe fez pensar ou abriu novas perspectivas, não pare agora. No primeiro link da descrição, você tem acesso a muito mais material para continuar crescendo, aprendendo e aplicando em sua vida. Vejo você no próximo vídeo, mas lembre-se, sua transformação começa quando você age,